Capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Efésios capítulo 5, 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga célula. Amém. Até Jesus voltar, você vai achar aí, não vai? Isso é importante, né, irmãos? A gente ter a Bíblia na mão, né, que a gente vai pegando a prática, né? Eu vejo que alguns irmãos não têm a prática, porque querem a Bíblia do celular, a Bíblia no telão. Por isso que é importante você ter a Bíblia impressa, que também é uma prática que você vai criando. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o texto sagrado. Pai, é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós temos aqui uma carta aos irmãos em Éfeso, que traz para nós alguns ensinamentos poderosos, importantes. Por quê? Porque nós somos da terra, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Tem alguém comigo aqui? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Por isso que o texto que nós lemos fala sobre ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Você que escolhe quem vai conduzir a tua vida. Diga comigo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Mais uma vez, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quem aqui quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Tem gente que é conduzido pela política, tem gente que é conduzido pela economia, tem gente que é conduzido pelo amigo mais fofoqueiro do trabalho, tem gente que é conduzido pela amiga endemoniada que não tem nada de Deus, mas adora dar pitaco na vida do crente. Mas tem aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, mas fulano é meu amigo. É amigo de Deus? Não, então não serve para ser seu amigo. Você só pode fazer aliança com quem quer ter aliança com Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender que a Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, quando você fala das coisas de Deus, para quem não tem a mentalidade do reino, não consegue entender. Você é louco, chama de fanático, chama de Bíblia, chama de aleluia, chama de glória a Deus. Eu, quando me converti, me chamavam de Bíblia na rua. Meus amigos me chamavam lá o aleluia. Eu era adolescente, olha lá o pastorzinho, acabei que eu virei pastor mesmo, tá vendo? Profetizavam sem eu saber. Né? Por quê? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas. Por exemplo, muitos não entendem por que uma igreja lotada domingo estava aqui, virando a madrugada de joelho na presença de Deus, enquanto muitos estavam se bebendo, drogando, longe da presença do Senhor. Por quê? Porque acham que isso é loucura, bobeira, fanatismo. Deus não precisa disso. Deus não precisa, mas eu preciso. Deus não precisa, mas você precisa. Quem está entendendo? Diga amém.
Ah, Deus já sabe tudo que eu estou passando. Deus já sabe, quem não sabe é você. Como que você descobre? Mergulhando no Espírito, para discernir e ouvir a voz de Deus para a sua vida. O texto diz que o autor dizendo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é claro que na época existia o vinho fermentado. Em alguns momentos, quando falava de vinho, não necessariamente estava falando do vinho alcoólico, porque existia o vinho fermentado, que era o alcoólico, e existia o vinho não fermentado, que era o suco de uva. E nem sempre, lá no texto bíblico, se usava o vinho para embriagar. Muitas das vezes usava o vinho misturado um pouco com a água para purificar a água. Não tinha água encanada, não tinha água potável, não tinha água tratada. Então usava o vinho fermentado para colocar dentro da água, para então você pudesse beber uma água mais pura. Porém, alguns começavam a beber o vinho fermentado e se embriagava. E quando se embriagava, havia contenda, havia confusão, havia problemas. Por quê? Porque as pessoas estavam trocando aquilo que é essencial para aquilo que é carnal. Escute isso aqui. Há uma luta entre a carne e o espírito constantemente. A pessoa mais espiritual que você conhece luta contra isso. Mas a questão é, nós necessitamos ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Apóstolo Paulo vivia a sua luta com espinho na carne, mas entre a carne e o Espírito, ele fala assim, eu vou me sacrificar para não perder o Espírito. Davi, eu falei aqui esses dias algo interessante. Davi, ele tinha coragem de abrir mão do trono, do ouro, da prata, da posição dele, mas não abria mão de perder a presença do Espírito Santo. Saul, quando viu que ia perder o trono, ele queria se arrepender para não perder o trono. Davi, quando viu que ia perder a presença de Deus, ele abriu mão do trono, mas para ter a presença de Deus na vida dele. Tem muita gente que está se arrependendo rápido, porque está com medo de perder a posição. Está com medo de perder o cargo, está com medo de perder o estado, está com medo de perder o emprego, está com medo de perder algum bem material, alguma coisa. Davi achou que em algum momento, diante dos seus pecados, diante dos seus erros, de algumas questões, ele poderia perder a presença. Ele disse, Senhor, pode levar o trono, pode levar o reinado, pode levar o ouro, pode levar tudo, só peço uma coisa, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia que ele poderia ter o ouro, a prata e o trono, mas se ele não tivesse a presença do Espírito Santo, ele não tinha nada. Meu irmão, o que vai resolver a tua vida não é a tua conta bancária, o que vai resolver a tua vida não é o emprego, o que vai resolver a tua vida não é a tua promoção, o que vai resolver a tua vida não é você ter costa quente, não é você ser apadrinhado. O que vai resolver a tua vida é ser conduzido pela presença do Espírito Santo de Deus. É a glória de Deus que faz a diferença na nossa vida. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, mas nós só estamos começando o ano de 2024. Se prepare, eu quero ser conduzido pela glória de Deus, eu quero ser conduzido com o Espírito Santo. Mas alguém aqui hoje quer ser conduzido pelo Espírito Santo ainda este ano? É a plenitude do Espírito Santo traz para nós alguns benefícios. Coisa linda é você ouvir a voz do Espírito Santo. Você já reparou que às vezes você faz algo e vem aquela voz e fala assim, não era para você ter feito isso? É o Espírito Santo. Você já viu que às vezes você falou algo e na mesma hora a voz do Espírito Santo fala assim, para de falar isso. Você já reparou que algumas amizades que não têm aliança com Deus, você mantém, o Espírito Santo falou assim, eu não quero essa aliança, e você mantém, e você sabe que não é da vontade de Deus. Isso não significa abandonar, isso não significa que você nunca vai falar com ninguém, não é isso, mas ter a aliança é com Deus, e
e com quem ama as coisas de Deus. Existe um benefício muito importante quando nós vivemos na presença do Espírito Santo, é ter uma vida de gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai. Eu sou suspeito de falar de gratidão, eu escrevi um livro sobre isso. A gratidão é a expressão de pessoas que vivem na dimensão do Espírito Santo. Quem não vive na dimensão do Espírito Santo só agradece a Deus quando tudo está dando certo. Está dando tudo errado, até a oração é uma reclamação e murmuração. Não é oração, é murmuração. Deus não ouve a oração do murmurador, Deus ouve a oração da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Então, quem vive na dimensão do Espírito, vive uma vida de gratidão. Ora com gratidão, agradece a Deus, agradece as suas autoridades, agradece as pessoas. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Tudo é tudo. Apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas, muitas dessas cartas, ele estava preso. Ele escrevia assim: quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu saúdo vocês. Aí ele falava assim: eu saúdo os irmãos com ações de graças. Ele estava preso. Ele estava exercendo gratidão preso. Porque dá glória a Deus quando tudo está dando certo, qualquer um faz. Mas agradecer a Deus, eu estou sentindo a glória dele aqui neste lugar. Mas agradecer a Deus quando o mundo está desabando na cabeça. Senhor, eu não entendo essa situação, mas eu agradeço a Ti, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano. Gratidão é a marca daqueles que caminham na presença do Espírito Santo. Nós devemos agradecer a Deus, não é de vez em quando, não é às vezes, é sempre. Você já agradeceu hoje quando você acordou? Você já agradeceu a Deus pelo culto de hoje? Você já agradeceu a Deus pelo que o Senhor está fazendo? Pessoas que é conduzido com o Espírito Santo têm a dimensão da gratidão, mas também têm a dimensão de viver uma vida com adoração a Deus. Ó, irmãos, quer mexer com um crente que está na dimensão do Espírito, chama ele para adorar. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Ele quer adorar. É igual aqui. Louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor para os nossos jovens. Acabou a vigília da virada de ano, nós ficamos aqui na igreja até umas 4 horas da manhã, e depois eles foram para o monte orar. Foram para o monte ainda orar. Ou seja, tem hora para começar a adoração, mas se não frear, mas não tem hora para acabar. Olha o que aconteceu na Universidade Esbury, lá nos Estados Unidos. Um grupo de 2, 3, 4 jovens entraram na capela da universidade e começaram a adorar. Não tinha cantor famoso, não tinha cachê para cantor famoso, não tinha gente importante, não tinha pregador famoso, não tinha nenhum espetáculo. Só tinha 3 jovens dentro de um templo orando. Daqui a pouquinho veio 4, 100, daqui a pouquinho deu 200, 300, daqui a pouquinho deu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, daqui a pouquinho ficou tudo lotado, só adorando a Deus. Durou um dia, durou 2 dias, durou uma semana, daqui a pouquinho ficou uma multidão do lado de fora. Por quê? Porque aonde a presença de Deus atrai pessoas para adorar a Ele. Aonde a adoração, a presença de Deus se manifesta, quem é conduzido pelo Espírito gosta, ama adorar ao Senhor. Irmãos, a metade dos nossos problemas, eu estou falando metade, eu estou sendo light, eu digo que até mais, mas a metade dos nossos problemas se resolve quando a gente começa a adorar a Deus. Ter um relacionamento de adoração a Deus vertical ajuda a gente a ter um relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Escuta isso aqui. Quando você tem um relacionamento vertical com Deus, melhora o seu relacionamento horizontal
com seus irmãos. Uma pessoa que tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus, vai ter sérias dificuldades de ter relacionamento com as pessoas. Você conhece uma pessoa difícil de lidar? Não precisa falar o nome não. Mas uma pessoa que vive na adoração a Deus, ela é levada a viver numa alegria que o mundo não tem. É por isso que fala que crente é maluco, está passando por problema, por caos e está adorando a Deus. Irmãos, quantas vezes eu como pastor fiz muitas visitas em lares simples, que não tinha nem piso, era chão batido, aquela cozinha simples, aquela casa simples. E eu chego às vezes nas casas assim, eu já fui pastor no interior, na área rural, aquelas panelas toda areadas assim, limpinha, tudo organizado, uma casa simples, chão batido. Ele falou: senta aí, reverendo, vamos tomar um café, com aquela alegria, com aquele entusiasmo. Começa a cantar um hino sem instrumento nenhum, daqui a pouquinho começa a chorar. Com a minha avó cantava desafinado, mas quando começava a cantar, irmãos, a glória de Deus se manifestava. Ela só tinha um atacante e um zagueiro. Tadinha. Mas quando adorava a Deus, depois ela botou a chapa. Mas quando adorava a Deus, cantando na simplicidade, sem instrumento, irmãos, a glória de Deus invadia. Eu não estou aqui porque eu sei alguma coisa, eu não estou aqui porque eu sou bom, não, eu estou aqui porque uma véia com o joelho calejado, semi-analfabeta, dobrou o joelho, orou pela minha vida, que ela tinha um coque, ela orava a Deus. Eu estou aqui só de pé, porque alguém pagou o preço pela minha vida. Eu ria quando ela profetizava. Aí, bem feito. Lembro quando eu via ela assim, eu já comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, perdoa meus pecados. Porque a mulher tinha um raio-x, irmão. Porque quem caminha na dimensão do Espírito Santo, ama viver em adoração. Diga comigo, adoração. Diga comigo, comunhão. Não existe ser cheio do Espírito Santo se você não tem as suas emoções, o seu comportamento sendo gerado para viver em comunhão. Deus é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunhão. Ele se fez carne para habitar entre os homens. Comunhão. Quando Jesus, antes de Jesus ser ressuscitado, ele avisou que ele iria para os céus, mas ele iria deixar o Espírito Santo. Ou seja, relacionamento. É por isso que a pessoa mais tímida, quando tem um encontro com Jesus, quando tem um encontro com o Espírito Santo, você não reconhece aquela pessoa. A pessoa é ultra tímida, daqui a pouquinho está conversando com todo mundo. Você tem até que segurar para a pessoa parar de falar, tanto que fala, porque a presença do Espírito Santo faz essa pessoa se tornar uma pessoa melhor de relacionamento. Ela quer transbordar aquilo que está no coração dela. Por isso que o texto diz, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor. Adoração, comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Quando eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Não existe amar a Deus e eu odeio o meu irmão, não existe isso. Quando eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão, porque Deus aceita o amor dele na vida do outro. É na vida do outro. Ah, eu amo a Deus, mas se pisar no meu calo, pastor, eu rodo a baiana. Vai, roda. Você precisa ter um encontro com o amor de Deus e ser batizado no fogo do Espírito Santo, ser batizado neste amor, ok? Ter as suas emoções sendo controladas pelo Espírito Santo de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito vive uma vida de comunhão.
Por isso que o Espírito Santo incomoda tanto a cada um de nós. Quando nós não conseguimos viver em comunhão, o Espírito Santo fala assim: vai lá pedir perdão, peça perdão, libera perdão. Por quê? Porque não existe comunhão com Deus se essa comunhão não gera comunhão com o próximo. A igreja não é perfeita, a igreja é cheia de defeitos, mas tem uma coisa que o Espírito Santo faz, que ele passa na enfermaria, ele passa no CTI e fala assim: eu vou começar agora a incomodar um por um e liberar a cura das emoções, a cura da vida espiritual. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Meu irmão, acabou com essa história de viver no raso, acabou com o mimimi. Acabou o mimimi, meu irmão. Está na hora de amadurecer, está na hora de crescer, está na hora de deixar de fazer de vítima, está na hora de dar desculpa para tudo. Chega disso. Está na hora de crescer na presença do Espírito Santo, de sair no raso. A água tem que vir para o joelho, depois a água tem que subir na cintura, a água tem que bater nos ombros. Daqui a pouquinho não tem mais água para bater nos ombros, você vai ter que mergulhar no oceano do Espírito, vai ter que nadar de braçada no oceano do Espírito Santo. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Meu Deus, eu vou profetizar aqui hoje. Deus está nos levando a um novo nível de maturidade. Deus está nos levando, Cícero, a viver uma dimensão no Espírito Santo. Quem aqui quer entrar, mergulhar no oceano do Espírito Santo, dá um brado de glória, reage dando glória. Quem é conduzido pelo Espírito Santo tem temor e tremor, tem a sensibilidade espiritual. Uma pessoa que mergulha na presença do Espírito Santo, ele aumenta o nível de temor, treme. E quando a gente quer se sujeitar ao Espírito, é um negócio interessante. Quando você começa a buscar a presença de Deus, você fica incomodado, porque o Espírito Santo às vezes te leva a uma rota que não é muito comum. Não é uma rota comum dos outros. Aí você fala assim: por que comigo é diferente? Porque quem é conduzido pelo Espírito é diferente mesmo. Não é natural. Aí você fala: por quê? Porque é o Espírito que conduz. Mas tem um negócio interessante: você diminui seu nível de ansiedade. Porque quando você aumenta o seu nível de confiança no Espírito, menos ansioso você fica. Você talvez não conheça o seu futuro, isso aumenta a ansiedade. Mas quando você sabe que Deus está no controle, você volta para o prumo de novo. Você fala assim: meu Deus, o que será da minha vida? Aumentou a ansiedade, você fica. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você fica roendo tudo, meu Deus, aí você quer fazer com tudo. Aí na hora que você fala assim: não, eu sou conduzido pelo Espírito. Eu não sei como é que vai ser lá na frente, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo conduz a minha vida. Aí você volta para o eixo de novo, você volta a ficar menos ansioso. Aí sai da reta, o diabo não entende. O mundo está desabando, está ela lá adorando ao nome do Senhor, está ele lá marchando no Espírito, está ele lá no jejum, na oração, na leitura da palavra, está no ensaio de segunda a segunda, adorando o nome do Senhor. Verdade? A gente se torna mais submisso. A palavra submissão significa sub-missão, é estar debaixo de uma missão. Quando eu me submeto ao Espírito Santo, eu estou debaixo da missão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o fã-clube aí, Súlia. Presidente do fã-clube do apóstolo Paulo. Súlia é presidente do fã-clube do apóstolo Paulo. Vocês sabiam disso? Eu falei para vocês que ela já veio fantasiada de apóstolo Paulo. Parecia um Papai Noel.
sendo conduzido pelo Espírito, você sabe que você aceita se submeter, porque, como o apóstolo Paulo que diz, ele, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, ele diz também, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus prazeres, é um privilégio para ser conduzido para o Espírito Santo. Há muitos não vão entender, vão achar que é bobeira, vão achar que é palhaçada. Importa agradar a Deus, importa é ser amigo de Deus, importa é estar na presença do Senhor. Isso não tem preço. Você pode talvez não estar entendendo agora, você não precisa entender, você precisa confiar. Talvez lá na frente você vai entender por que você está passando por tudo que você está passando. Mas uma coisa eu sei, se você decidiu viver na dimensão do Espírito Santo, se você decidiu viver na dimensão de Deus, se prepare, esse ano será o melhor ano da história da tua vida. Deus vai desatar uma história nova na tua vida, meu Deus, até você vai ficar assustado com aquilo que Deus vai fazer. Que é isso, pastor? Se prepare, Deus está levando a um novo nível espiritual, Deus está nos levando a uma nova dimensão espiritual. Alguém recebe esta palavra aqui hoje e glorifica o nome do Senhor e reage dando glória a Ele. Uma vida cheia do Espírito Santo, debaixo, se submeter, irmãos, escuta isso aqui, é uma vida que você quer produzir o fruto do Espírito, e produzir o fruto do Espírito é um desafio, é vencer o próprio eu, é vencer as próprias vontades. É por isso que quando alguém se converte, parece que está sendo desintoxicado, porque o Espírito Santo vai limpando, vai desintoxicando das práticas imorais, vai colocando a nossa vida controlada, tendo domínio próprio. Encher do Espírito Santo, irmão, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo. Enchei-vos do Espírito. Não estou pedindo, vocês podem se encher do Espírito Santo, não é isso? Vocês estão afim de se encher do Espírito? Não, é uma ordem, enchei-vos. É para todos nós aqui. Para com essa conversa, que isso é problema do pastor. Não é, é seu. Encher do Espírito. Ah, pastor, ora por mim. Não, vai orar você, vai jejuar você, vai pagar o preço você. Aquilo que você precisar de mim, eu estou aqui para te dar um suporte, eu estou aqui para te dar um apoio, mas eu não posso orar no teu lugar, eu não posso jejuar no teu lugar, eu não posso ler a Bíblia. Você não pode terceirizar a tua vida espiritual. Pastor te ajuda, pastor te pastoreia, seus irmãos te ajudam em jejum e oração, mas isso não substitui a sua responsabilidade. Ser habitado pelo Espírito de Deus é entender a sua plenitude, é ser dirigido pelo Espírito. Como é lindo, irmãos, você ter o Espírito Santo como uma voz que jorra no seu coração. Que Deus levante nós aqui hoje, irmãos, uma geração de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que amam a plenitude do Espírito Santo, que ama a glória. Hoje eu estava no meu quarto orando e eu falava: Senhor, eu quero sempre ouvir a tua voz, Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito. Quantos livramentos eu já tive porque foi o Espírito que estava me conduzindo, quantas portas se abriram na minha vida porque era o Espírito que estava me conduzindo, e se não tivesse me conduzido, o que seria de nós? Meu Deus, nesta noite, Deus está levantando homens e mulheres que amam mais a presença de Deus do que qualquer coisa nessa vida, que amam andar no Espírito Santo do que qualquer coisa na nossa vida. O diabo vai falar, as pessoas podem se levantar, mas o seu coração se alegra, porque os céus estão em festa com a sua atitude de se encher da glória dele.
Se você tentar tudo na sua força, você não vai conseguir. Você não consegue vencer as tentações sem a presença do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi pelo Espírito. Até Jesus foi conduzido pelo Espírito. E muito crente não quer ser conduzido. Acha que fazendo, quando eu resolver isso, eu volto para a igreja. Quando eu resolver isso, eu volto para o ministério. Quando eu resolver isso, eu fico mais ativo. Você não vai resolver nunca, porque não é você que resolve. É você sendo conduzido pelo Espírito que resolve. Aliás, a gente não resolve nada, a gente se dispõe. A gente se dispõe a Ele. A gente abre o coração, Senhor, eu quero ser conduzido por Ti. Quando você vai orar, você está se colocando disponível a Ele. Quando você vai jejuar, você está se colocando disponível a Ele. É Ele que faz tudo. Eu lembro que eu recebi um casal aqui na igreja, que se tornaram membro da nossa igreja. E aí parou aqui no estacionamento chorando, me dando um testemunho. Pastor, quando o senhor estava pregando, o senhor falou isso. E eu falei assim, eu não falei isso não, gente. O senhor falou um negócio que impactou a minha vida. E aí começou a dar um monte de testemunho, que eu falei assim, eu não lembro de nada disso que eu falei. E aí o senhor falou isso, Deus falou no meu coração. Aí Deus confirmou e começou a dar um testemunho atrás do outro. E eu fiquei assim, meu Deus, eu falei isso mesmo? Aí eu falei assim, não, eu não falei. Quem falou foi o Espírito. Eu só me coloquei disponível. Eu só abri a boca. Mas quem libera a palavra é o Espírito Santo de Deus. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta noite? Você está sendo usado para abençoar pessoas que nem sabem. Tem gente sendo tocado pelo Espírito Santo e você nem percebeu. Deus está te usando para curar e você não sabe. Deus está te usando para abençoar você e você não sabe. Sabe por que você não sabe? Que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo através de você. Ele diz, dando sempre ações de graças por tudo ao Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos-vos uns aos outros no temor de Deus. A gente se sujeita às nossas autoridades espirituais, a gente se sujeita aos nossos irmãos, como a gente brinca aqui na igreja, né? Aos nossos irmãos. A gente se sujeita em temor a Deus, ao que a palavra tem para as nossas vidas. Deus está nos chamando para viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Quem entendeu o que Deus está falando aqui hoje? Se coloque de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Eu vou orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Nós vamos clamar a Deus juntos. Paulo, prepara aí que você vai orar comigo também aqui, varão. Soldado no quartel tem que trabalhar. Quero chamar você, a sua família.